que vocês foram motivos e inspiração para algumas meninas virem aqui falar, né? Tem gente que nunca falou. Primeira vez. A Mandinha não fala, gente. Não adianta. Mas hoje ela veio, ela chora. Você fala, Amanda, fala. Não vou falar. E chora. E hoje, vamos lá, veio aqui falar porque era para vocês. Aleluia. Deus é maravilhoso. Bom, não sou Renata agora. Eu sou uma mãe que sentiu muito medo. Vocês nunca sentiram, né? E essa palavra vai ser importante para vocês também, mães. Eu falei que não é só elas, mães. Eu recebo em nome de Jesus tudo. Eu sou uma mãe que sentiu muito medo. Senti muito amor. Tive muita preocupação. Eu tive dor. Eu entreguei. Eu aceitei o meu chamado. Eu entendi o meu legado, que é permanecer. Eu permaneci na obediência do meu propósito, do cuidado, do companheirismo, e a entrega e o permanecer foi uma escolha minha. E sabe o que é tão interessante? Todos vocês me conhecem. Oi? Vocês não conheciam ninguém, mas vocês me conhecem. Quem sou eu? Maria. Prazer. Eu sou Maria. Todo mundo me conhece, né? Viu? Falei que vocês iam me conhecer. Eu quero deixar um... Eu estava conversando com meu primo esses dias e falando sobre Maria. Eu gosto bastante de compartilhar, né? E aí ele falou assim, tu já imaginou você chegar no céu e abraçar Maria? E eu imaginando. Aí ele falou assim, aí você fala pra ela, olha Maria, tinha tanta gente que queria carregar o rei na barriga, parabéns, você foi a única. E eu comecei a rir, eu falei, você não tá achando que eu vou pregar sobre rei na barriga, né? Ele, não foi ela que carregou o rei na barriga? A única capaz de carregar o rei na barriga. Fui eu, né? Fui eu. Eu quero ler para vocês Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e darás à luz a um filho, e será chamado Jesus. Aleluia. E aí? 38? Não. Então, este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Volta um pouquinho. E o seu reino não terá fim. E o seu reino não terá fim. Só para ver se vocês estão ligados. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este, o 6º mês, para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Volta aí. 1, 2, 3.
Porque para Deus nada é impossível. Ih, vocês estão muito fracos, vocês não tomaram café? Não, chegaram tarde, não tomaram café, né? Vamos lá? Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém, Jesus. Quem está disposta a falar essa frase? Eis aqui a tua serva, Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Nossas mães já fugiram? Como? Quem tem coragem de falar isso? Eis-me aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ah, mas só a Simone é corajosa assim? O que eu quero trazer? A Maria, ela é vista pelo catolicismo como uma intercessora. E é tão interessante que os protestantes, eles meio que ignoram ela. Não que ignoram, mas eles a tratam como uma mulher comum. Só que Maria, ela não é uma pessoa de intercessão a Deus. O único intercessor é Jesus Cristo. Mas ela tem o valor dela. Ela não é qualquer mulher. Aqui fala, ó: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Eu estou só representando, porque eu estou longe de ser digna desse papel. Mas Deus olha para Maria e fala: Maria, eu vejo graça em você. Você é diferente de todas as mulheres. Maria entra e fala: não temas, né? Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Então é uma mulher teoricamente comum, como qualquer outra ali daquela época, mas Deus, ele viu dentro de Maria um coração quebrantado, uma pessoa disposta a cumprir o propósito dele. E é interessante que Maria, ela sabia o que ia acontecer? Ela não sabia. Ela simplesmente acreditou. Ela simplesmente falou: tá bom, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Como que a Simone fala isso sem saber o que Deus tem na vida dela? Confiança. É isso. Quando a gente confia em quem cuida da gente, a gente entrega. As crianças, todo mundo aqui tem criança, agora vocês vão ter que participar. Seus filhos, quando ele começou a brincar, uns 2 aninhos, andar, aí você coloca ele em cima do muro. O que ele faz? E você faz assim pra ele. Ele fica olhando e fala: mamãe, é perigoso, eu não posso fazer isso, porque eu posso cair, quebrar minha perna. Que nada, ele confia em você, que ele faz, ele se joga. E aí de você, se não está ali embaixo segurando. É assim que a gente é com Deus, quando a gente confia em quem vai nos segurar depois debaixo do muro. Então, eu queria trazer aqui a visão de Maria como mãe. E eu quero que nessa história vocês imaginem aí o filhinho de vocês. Quem tem filho homem? Tá, então vocês vão ver aí o menininho de vocês. E eu que só tenho uma menininha, coloca ela no papel de Maria, que um dia ela vai passar por isso também. Mas imagine, o amor da mãe é incomparável, né? Não tem como descrever. É a mesma coisa que o amor de Deus. Então eu creio que o amor que é mais próximo ao amor de Deus para com o filho é o amor de uma mãe para com o filho. Porque a mãe não larga. Aliás, algumas largam, né? Mas é muito difícil você não ir atrás dos filhos, até quando eles casam e têm filhos, e tem as escolhas deles, a vida deles, e a mãe tá lá. Filho, você não me ligou faz uma semana? Filho, tá tudo bem? A minha mãe tem até a minha localização. Eu saí da casa dela ontem, ela falou: quando você chegar em casa, avisa. Não precisa, eu olho. Pode olhar.
Então, a mãe tem um apego muito grande ao filho, e isso é normal, é um amor incontrolável. Mas aí eu quero trazer Maria, né? Nós ouvimos ali, nós lemos que Maria, ela gestou, certo? Maria, quando ela gesta, é uma criança que ela não conhece, ela sabe que ele vai ser o salvador do mundo. Mas vocês imaginam a sociedade da época vendo Maria virgem com um neném? Quem engravidou cedo? A Nicole tem aqui um exemplo. Como é a sociedade quando uma adolescente engravida? Imagina naquela época Maria virgem com neném. Imagina o que essa mulher já começou a passar a partir daí. Vamos lá. Conforme ela foi crescendo, teve uma época que ela precisou fugir da onde ela estava, né? Porque as pessoas já sabiam que futuramente viria um rei e já estavam querendo perseguir todo mundo. Ninguém entendia a gravidez dela. Então ela precisou fugir. Aí Jesus nasce. Como que é o nome dela? Naila. Igual a Naila, bem bebezinho. E que a Amanda faz com a Naila? Maria também fez isso. Maria também fez. Gente, Jesus era criança normal como todo mundo. É a Naila que vai crescer para Isis, que vai crescer pro Arthur, que vai crescer pro Christian, que vai crescer, e vai assim. Jesus também era assim. Então imaginem que a Maria ensinou os valores para ele, que a Maria cuidou dele. Aliás, Jesus não chorava à noite, né? Chorava, gente. Ela acordava de 3 horas também. Eu acho que é tudo a mesma coisa. Então ela teve todo esse processo que vocês como mãe teve, ela também teve com Jesus. Ela alimentou, ela embalou ele, ela fez ele dormir, ela acompanhou o crescimento dele. Eu fico vendo. Agora imagina o peso para ela saber que aquela criança que está na responsabilidade dela é o salvador do mundo. Quem é seus filhos hoje? Será que ele fosse o salvador do mundo? Vocês deixariam ele brincar na rua, sair correndo? Oh, filho, você não pode se machucar, você vai salvar o mundo, pelo amor de Deus. Eu acho que aquela mulher ia ter uma super proteção com aquela criança, mas não. Porque ela acreditava na palavra de Deus. Aleluia. Então, qual que é o legado dela? Permanecer. Lembre-se sempre que Maria teve um legado de permanência. E ela permaneceu quando muitos foram embora. Quem permanece quando muitos viram as costas? E quando o filho vira as costas? A Catherine trouxe aí um pedacinho da história dela. Ai, gente, ser Maria não é fácil não, viu? Esses negócios caem. Gente, esse legado de permanecer quando o filho vai embora. É que eu faço umas piadinhas para ver se vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Se quem não riu, não está entendendo. Ela permaneceu quando zombaram de Jesus. Agora vamos imaginar a parte da crucificação. Jesus já estava grande, a galera viu os milagres, a gente lembra dos milagres de Jesus, a gente conhece Jesus de tantas formas, mas hoje eu quero que vocês olhem Jesus com o olhar da mãe. E Jesus é o filho de vocês. E aí Jesus cresce, aí Jesus aos 8, 12 anos ele já era diferente. Ali a Maria já começou a perceber que ele não era igual a qualquer criança. Ele já ensinava aos 12 anos mestres e doutores. Ele era diferente. Mas Maria ainda era mãe. E aí ela cresceu com ele. Maria aprendeu com ele. Maria caminhou com ele. Maria viu Jesus sendo humilhado. Imagina o seu filho sendo humilhado. Imagina o seu filho quando uma pessoa cospe na cara dele. Imagina você vendo o seu filho sendo açoitado. Imagina você vendo o seu filho carregando uma cruz gigantesca. Ele não estava conseguindo mais caminhar. Ele caía, ele estava frágil, fraco, com dor, cansado. E ela, em nenhum momento,
deixou de estar com Jesus, porque o legado dela era permanecer. Imagine seu filho passando por tudo isso e você do lado. Tem aquele filme A Paixão de Cristo que mostra, em alguns momentos, ele olhando e via ela. Quando eu olho, eu não sou mãe, mas quando eu olho aquela cena, eu falo, meu Deus, olha o que essa mulher passou como mãe. Gente, é o seu filho. É aquele que você embalou. Era aquele que chorou de madrugada. É aquele que teve febre. Será que ele teve febre? Teve, gente, ele foi criança. E, será que ela tinha remédio na época? Tinha os remédios na época. Tudo que vocês passaram, ela passou. Viu, então, ele sendo... E isso tudo, gente, foi injustamente, tá? Jesus, ele não fez nada para merecer isso tudo. E ela, como mãe, chorou junto. Como mãe, ela foi crucificada junto. Como mãe, ela percorreu o caminho da mesma forma. E aí chega o momento da cruz. Imagina você ali na frente, vendo seu filho sendo preso numa cruz, furando com prego suas mãos, furando seus pés, colocando você ali. Você já estava com uma coroa de espinho. E quando ele levanta aquela cruz, imagina aquela mulher vendo o sangue dele escorrendo. Imagine ela ali, que ela permaneceu, gente. O legado dela é permanecer. E ela permaneceu ali. E aí ele fala, Pai, a ti entrego o meu espírito, tudo está consumado. Eles tinham o hábito de quebrar os ossos das pessoas crucificadas, né? Porque já estava morta, então eles quebravam. Só que eles não quebraram de Jesus. Não foi permitido. Mas veio um abençoado para ver se ele estava morto e enfiou uma lança nele. Já morto, depois de sofrer tudo. Eu acho que, gente, imagine, nós temos aí a moça lá que perdeu o neném, que vinha aqui, Ingrid. A gente tem a Ingrid que perdeu o neném de uma forma que ninguém... E nós nos revoltamos. Imagina a dor da Ingrid hoje. Então, assim, nós temos sim que entender e ter empatia. Ele era um neném, ele era uma criança. E mesmo assim, Maria permaneceu até esse momento da crucificação. E quando tiraram o corpo de Jesus, Maria foi junto até colocar ele lá no sepulcro. E aí eu quero trazer para vocês uma questão muito interessante. Jesus sabia de tudo isso, Maria sabia de tudo isso, tá? Só que se Jesus morresse, Maria teve outros filhos, mas Jesus sabia quem podia cuidar da mãe dele. E olha como Jesus sempre foi grato com ela. E Jesus fala assim para João, coloca para mim João 19, Peraí, amor. 26 e 27. Olha que interessante esse versículo. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. A cruz era feita com o alicerce da casa. Então, mesmo com tudo que Maria passou, ela não tinha mais casa. Porque tiraram. E Jesus sabia disso. E antes desse processo todo, já foi dito, João, cuida da minha mãe, hein? Porque agora ela é tua mãe. Ô mãe, esse é o teu filho. Jesus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. Então ele sabia de tudo isso, tá? E agora eu quero trazer para vocês. Vocês acharam que era só de Maria? Não, agora vocês que vão sofrer. Fala, Jesus. Talvez aqui
Tem mãe lá fora? Amanda, vem cá. Ó, talvez estejam aqui mães cansadas. Olhem no espelho. O espelho reflete tudinho que a gente precisa saber de nós. Cansadas, preocupadas com filhos distantes, preocupadas com o futuro dos filhos, preocupada com o dia de amanhã. Tem um versículo na Bíblia que fala que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Nós podemos vigiar, é nossa obrigação. Olhar para entrar em casa, enfim, no mundo que nós estamos vivendo é tudo muito perigoso. Nós precisamos estar vigilantes. Vou para a praia, igual o turista, fica andando no calçadão assim, gente. Você vai ficar sem celular. Então nós precisamos vigiar. Mas, se Deus não guardar, nós vigiamos em vão. Sempre que vocês saírem de casa, sempre que os seus filhos saírem de casa, peça para que Deus cuide deles. Para que Deus acompanhe eles, leve eles e traga em paz. Porque se Ele não guardar, tanto eles quanto a gente, tá? Mas vocês como mães, a boca de vocês profetiza sobre a vida dos filhos. Eu conheço uma vizinha minha, que é uma vizinha mesmo lá da minha mãe, é muro com muro. E ela falava assim para a filha dela. Ela falou, você vai ser uma prostituta, sua vagabunda. Era esses palavreados que ela xingava a filha. Hoje, a filha não casou. Tem 2 filhos do mesmo marido, né? Mas separou. É sozinha. Precisa constantemente de uma pessoa do lado dela. Então ela fica pulando de galho em galho. Será que é uma maldição da mãe? Aí eu falo para mães na clínica, quando traz adolescentes e tal. Mães, vocês não têm que reforçar as dificuldades da criança. Vamos lá. Você é burro, não presta atenção. Não tem que ser dito dessa forma, porque você está profetizando sobre ele que ele é burro e que não presta atenção. Renata, então como eu falo? Filho, você é tão inteligente, por que você está fazendo assim? Filho, você é tão educado, por que você está fazendo uma criação? Filho, você é tão organizado, por que aquele dos seus brinquedos está tudo bagunçado? Nossa, filho, você é tão caprichoso, por que seu caderno está assim? Vocês percebem a diferença do que você fala? A boca de vocês abençoa ou amaldiçoa? Cuidado. Cuidado, tá? Vamos lá, outra coisa. Eu cuido disso. Tenho consciência. E olha que ele faz terapia, né? Que descobriu o TDAH em cima de uma dislexia. Então, às vezes eu prefiro escrever e falo isso aí. Ué, retardado. O que ela está profetizando pro filho dela? Mas aí depois que eu falo, poxa, filho. Mas não é, gente, independente de ser da boca para fora, existe um mundo espiritual onde existe a profecia. O que a mãe fala vai acontecer. Vai acontecer. Então, cuidado com o que vocês verbalizam. É tão interessante que existem pacientes que chega na clínica e aí eu pergunto, qual é a queixa? Eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, tudo que eu começo eu paro, eu não consigo concluir nada do que eu faço. Enfim, vai por essa linha. Quando eu vou perguntar como que era a sua história? Minha mãe sempre falava que eu não ia chegar onde eu ia, que eu não adiantava eu insistir que eu não ia conseguir. Não é uma, não é 2 pessoas. O que vocês plantam nas crianças vai até a fase adulta. E ainda tem uma coisa muito interessante que é um agravante. O que vocês aprendem, vocês passam. A Isis vai ser o que a Nicole passou para ela. Se a mãe abraça, beija, vai ter filhos carinhosos. Se a mãe não abraça, Renata não gosta de abraço. E como que é seu filho? Meu filho nunca quer me abraçar. Lógico, você não abraçar ele nunca. Fala dele. Então, se você não dá aquilo, ele não vai receber a gente daquilo que tem. Renata, e como eu quebro o ciclo porque eu não tive lá atrás? Não estou dizendo que é culpa de vocês, tá? Eu estou dizendo que vocês aprenderam o que a mãe de vocês ensinaram.
que aprendeu que é avó. Tá enjoada, amor? De manhã é triste ainda. Então, gente, nós aprendemos que esse ciclo, ele continua. Renata, eu percebi que a minha mãe não dava amor, não dava carinho, mas eu não quero que a minha neta sofra isso, porque eu já estou passando pela minha filha. Peça perdão para sua filha. Filha, desculpa. Pedi. Me perdoa, a mãe não sabia abraçar. Você me ajuda a aprender? Já pedi. Com certeza. Com certeza. O filho não vai dizer não. Vai falar, ai mamãe, sério? Aí depois ela vai virar um chiclete. Não vem reclamar comigo. Mas é isso que eu quero trazer para vocês. Permaneçam. Vamos lá. Outra coisa interessante. Maria nos ensina que ser mãe, essa daqui ninguém é, não é ter o controle de tudo. Eita, Jesus. Ser mãe é permanecer amando mesmo quando dói. Amém? Amém. Estão aprendendo? Amém. Vocês falaram que queria que eu falasse um pouquinho. Eu falei, agora é a oportunidade de falar das mães. Amém, Deixa elas Jesus. comigo. Gente, recebe. Tá? Gente, então vamos lá. Eu senti de dar uma dessa daqui pra vocês. Eu falei, mas o que tem a ver, gente? Uma planta polegada? Nada. Aí eu estudando. Jesus é lindo, né? Falei, mãe, compra aí pra mim, que lá em São Paulo é mais barato as coisas. Mãe, compra aí pra mim que eu vou buscar. Eu falei, o que eu vou fazer com uma suculenta, gente? Olha que interessante. O amor de Maria mostra que se ela ama muito, cuida muito, protege muito, molha muito a planta, o que acontece? Porque ela fica sufocada. Amor em excesso sufoca. Essa daqui eu falo, deixa essa planta aí, depois eu cuido. Eu vou deixar ela depois. Eu vou dar uma água. Quando tu vê, ficou 5 meses sem água, o que aconteceu com ela? Morreu, Por quê? né, mano? Porque não cuidou. Mãe que não cuida do filho, mata. Fiz a vontade. Mãe que superdosa amor no filho, mata também. Eita, obrigada. Nós precisamos. Não, aí, gente, tem um versículo que eu quero até ler para vocês, que é em Provérbios. Olha que interessante. Provérbios 22:6. Olha o que diz em Provérbios 22:6. Olha que interessante esse versículo. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Renata, você quer dizer o quê? Que eu tenho que trazer meu filho para a igreja e ensinar que ele tem que ser crente? Não. Eu estou querendo dizer para você que o caminho é você que ensina. Se você ensinar ele um caminho ruim, ele vai naquele caminho ruim e ele vai permanecer até quando ele envelhecer naquele caminho ruim. Se você condicionar, ensinar e educar a criança no caminho bom, de acordo com os seus princípios, com os seus valores, ele vai seguir ali. Então, como que eu tenho que fazer isso? Do tamanho das nenéns, do tamanho do Arthur. Para que quando ele cresça, ele já sabe princípios, valores, honestidade, que ele é capaz de chegar onde ele quiser. Renata, eu não tenho condição nem para mim, quanto mais para o meu filho. Deus não falou, não desiste dos seus sonhos? Eu não pude, mas meu filho vai fazer uma faculdade e eu vou também. Em nome de Jesus. Minha cunhada e meu sobrinho estão fazendo faculdade juntos. Ele fez 18 e ela com 40, vamos deixar 40 em algumas coisas, estão indo juntos para a faculdade. Por que não? Lembra que o
seus sonhos não morrem? Então, Vivi, como fazer? Ensine aonde ele deve andar. Mas vou falar pra ti, eu tenho um rapazinho, ele vai fazer 22 anos agora em maio. Em maio ele faz 22 anos. Eu tenho uma criação certa, correta, não aceitava os erros dele, sabe? Até que ele tirou a Fundação Casa, 14 anos. Depois disso, voltou de novo pro errado. Mas eu pedi muito a Deus direção, sabedoria para saber como agir. E hoje é um Dia das Mães muito especial, porque ele, por conta dele mesmo e as orações, meu filho está trabalhando, Glória a Deus. não quis mais mexer com a vida errada, ele não queria se alistar. Hoje em dia ele foi lá e se alistou, vai lá jurar a bandeira porque foi dispensado. Se ele fosse dispensado, tem que jurar, né? Vai jurar a bandeira. E hoje eu passo lá, eu vejo meu filho no serviço, na barraca, sabe? Porque tirou a Fundação Casa, foi uma aprendizagem, tentou voltar de novo, né? Vocês entenderam que ela cumpriu? O que ela falou no início da fala dela? Eu ensinei o caminho bom, mas ele saiu, porém ele não esquece. Eu lembro quando meu pai orava por mim, e aí teve um período que meu pai é pastor. Então teve um período da minha vida que eu falei, ai, chega, não quero mais. E eu saí. E tem um louvor que fala que quando nós sabemos o caminho, nós pisamos no Santo dos Santos, em outro lugar a gente não sabe viver. E aonde nós estivermos, nós clamamos pela glória de Deus. Várias vezes, eu em qualquer lugar, às vezes num bar, sentada, olhava para o céu e falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu sabia, porque os meus pais educaram em qual caminho eu tinha que andar. Saí, porque Deus precisava trabalhar comigo naquela área, em várias áreas da minha vida, fez eu entender todo aquele processo, que duraram 20 anos, muito difícil, mas hoje, aonde eu estou. Então, mães, ensina. Não superprotege, não aguem muito seu filho. Entrega nas mãos de Deus, porque Ele cuida. E Ele vai conseguir chegar além de vocês. Mas eu vou falar pra ti, Renata, que o meu medo, pelo mais velho fazer o que ele fez, eu tenho um de 16 anos que eu... Superprotege. Mas lembre-se que cada filho vai ter uma experiência. A mãe que prende muito a criança, tá? O que acontece? Imagine vocês indo embora desse mundo. O que vai ser dessa criança? Vou trazer o meu exemplo. Meus pais, eles são maravilhosos, só que eles me super protegeram muito. Aos 42 anos, 42, eu falei, pai, eu vou morar sozinha lá na praia. Não. Aí minha mãe falou assim, mas o que a gente faz pra você que você não quer mais viver com a gente? Respirei fundo, porque a mãe é dramática, né, gente? Aí eu, não, imagina. Aí o que eu falei pra eles? Eu falei, pai, mãe, eu acho que a pergunta é outra. Se vocês dois morrerem, o que vai ser de mim? Ficou um silêncio. Eu falei, nossa, agora eles me expulsaram de casa, agora, meu Deus, eu vou ter que sair mesmo. No outro dia, eles me chamaram e falaram, você tem razão. Vai. Porque você precisa ter a segurança e se acontecer alguma coisa lá fora, você tem a casa do seu pai para voltar. Se nós não estivermos aqui, você vai voltar para onde? E foi aos 42 anos que meus pais abençoaram a minha saída da casa deles. Mas por quê? Porque a gente tem que preparar os filhos para viver no mundo. E não proteger eles do mundo. Eles têm que aprender a se defender na escola, eles têm que aprender a se defender na rua. Quantas mães que vocês conhecem que o filho briga com outra criança, vai lá, regalando, fazer maior escândalo lá. Gente, são crianças, ensina. Filho, faz assim, você tem que fazer assado, amanhã não vai fazer com você. Aqui, olha aí. Amém? Amém. Estão aprendendo um pouquinho? Agora eu quero pedir para vocês
Agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Agora eu quero pedir para vocês fecharem os olhos e olhar para a vida de Maria, a mãe de Jesus. Eu vou falar algumas coisas e eu quero muito que vocês imaginam isso tudo que eu vou falar, tá? O maior legado que podemos deixar, essa é Maria falando, tá, gente? O maior legado que podemos deixar não é apenas o que construímos na terra, mas quem tornamos diante de Deus. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Existe uma diferença entre abandonar e permitir crescer, amar e controlar, proteger e impedir o filho de viver. Maria permitiu que Deus escrevesse a história dela. E talvez hoje Deus esteja procurando pessoas assim, que entreguem o coração, que param de fugir, que confiem, que deixam Jesus transformar a sua história. Porque Jesus, quando ele morreu naquela cruz, apenas por Maria, ele morreu por mim e por você. Ele suportou a dor, a humilhação, o sofrimento, porque existia amor. E Maria também suportou por isso. Ela amava o filho a ponto de não deixá-lo sozinho. E hoje ele continua chamando pessoas para viverem um propósito maior. Talvez vocês que entraram aqui estão cansadas, perdidas, machucadas, sem esperança, carregando dores que ninguém conhece. Mas Jesus conhece o íntimo do seu coração. Assim como Deus tinha um propósito na vida de Maria, Ele também tem um propósito na sua vida. Quem é você? Responda essa pergunta. Será que você está disposta a dizer: Jesus, eu quero mudar a minha vida? Jesus, eu quero entender tudo que essa menina aí disse sobre você. Eu quero que o Senhor escreva a minha história. Eu quero que você cumpra em mim o legado que o Senhor preparou, que Deus preparou. Porque o maior legado que uma mãe pode deixar não é apenas uma casa organizada ou uma vida perfeita. É deixar nos filhos a marca de alguém que caminhou com uma pessoa, com um Deus, de quem ensinou o filho no caminho da paz, amor, princípios e valores. Quem deseja, se vocês que estão aí sentadas desejar entregar e fazer essa oração, dizer: Senhor, eu quero que o Senhor cumpra o propósito na minha vida, ou dizer: Senhor, eu quero estar mais perto de você, ou dizer: eu quero, Senhor, me achegar e voltar à tua presença. Eu quero convidar você a ficar em pé. Mas só aquelas pessoas que queiram que Deus comece a cuidar da vida, cuidar dos filhos. Não precisa ter medo. Hoje não é só uma mensagem do Dia das Mães. Hoje é um reencontro com o amor de Jesus. Nesse momento eu vou cantar um louvor onde diz que Deus não perdeu o controle da sua vida.